Muito bem, meus amados e queridos alunos de teologia da turma 1 da FMB e a todos que estão acompanhando esse vídeo. A gente quer lhe cumprimentar, lhe saudar. E nós vamos, nesse encontro de hoje, trazer uma análise de caráter introdutório ao colonialismo europeu na África nos séculos XIX e se estendendo aí até o século XX. Quando nós falamos de colonialismo europeu, nós estamos falando de um conjunto de ações tomadas pelas potências europeias no claro intuito de dominar a África, de dominar o continente americano nos mais variados aspectos. Isso é no aspecto político, isso é no aspecto econômico, isso também é no aspecto ideológico, podemos até dizer assim. Então, de fato, a gente nesse encontro de hoje vai trazer essa abordagem de caráter introdutório, até para que vocês possam ter aí um entendimento primário do que foi o colonialismo e por que o colonialismo é tão importante. Nós ainda vamos ter um encontro que vai se desenrolar uma ministração de aula, que a gente vai aprofundar sobre essa temática do colonialismo europeu na África, mas eu vou logo apresentar alguns aspectos introdutórios. Primeiro de tudo, a gente pode dizer que alguns autores divergem quanto a essa conceituação. Tem autores que colocam que o colonialismo ele começou com os portugueses lá em 1415 e se desenrolou aí até os anos 1960 e com algumas colônias só sendo libertadas na década de 1970. Então, para esses autores, a gente teria aí 5 séculos contínuos de colonialismo europeu na África. Já eu e outros autores, já pensando, eu concordo com esses autores, eu não sou autor de História da África, mas eu já sou de acordo com a outra visão sobre o assunto. Eu não considero que esses 5 séculos de colonialismo eles foram uniformes. Eu não considero que esses 5 séculos de colonialismo eles foram iguais. E por isso mesmo, eu prefiro dividir em 2 grandes períodos. Um primeiro período que vai aí de 1415, com a conquista de Ceuta pelos portugueses, e que se estende aí até 1801, até 1799, quando ocorre a invasão francesa no Egito. Então, para mim, esse é o primeiro período. E o segundo período que começa na pós-invasão francesa no Egito, em que você vai se estender aí até 1960, que é considerado o ano da África, em que cerca de 25 países africanos adquiriram independência plena. Como eu já disse, alguns ainda continuaram dependentes ainda por algumas décadas mais adiante. Então nós vamos estabelecer que o colonialismo europeu ele teve um primeiro momento, que foi entre 1415 a 1799, e que tiveram 3 grandes atores. A Espanha, no Marrocos, como já vimos na aula passada, Portugal, com diversas feitorias ao longo de toda a África, e principalmente Angola e Moçambique, e os holandeses na atual África do Sul. Então, nós temos essas 3 grandes nações, porém elas dominavam faixas de terra, de continente, de território africano ainda relativamente pequenos. Havia uma parte também da África dominada pelo Império Turco-Otomano, principalmente ali no Egito, Mauritânia e Líbia, estava ainda nas mãos dos turcos otomanos. Mas como o nosso foco é a presença europeia, a gente vai focar mais nos reinos europeus, em nações europeias. Então, esse seria o primeiro período, ok? Então, o primeiro período do colonialismo que nós já estudamos na aula passada. E esse primeiro período, ele tem certas características. Uma delas é a implantação da escravidão de forma sistêmica.
Então, o colonialismo dos séculos 14, 15, 16 e 17, e ainda chegando até o século 18, ele tinha como foco muito importante a escravidão, levar pessoas da África para trabalhar, para sofrer e para morrer em condições terríveis, abjetas, tema que nós vamos estudar mais adiante, quando a gente falar da escravidão brasileira. E esse era o propósito principal. A África se tornou um celeiro de escravos, um celeiro de cativos para o novo mundo. Então, esse colonialismo se marca por essa característica. Segundo, que esse colonialismo, como eu também falei agora há pouco, ele foi capitaneado por 3 nações europeias, que foi justamente os portugueses, os espanhóis e os holandeses. Muito embora os portugueses, de longe, eram os atores políticos europeus mais influentes em todo o continente africano. Então, ali do sul do Saara, a nação europeia que tinha mais influência na política regional africana era Portugal. Então, você tem poucos atores políticos. Terceiro, que você tinha um ideal evangelizador. Embora na prática houvesse escravidão, se falava de levar o evangelho para a África, de pegar a mensagem católica romana na África, de converter os diferentes povos africanos à fé cristã. Então havia um discurso de catequização, um discurso de doutrinação cristã. E de fato houveram várias conversões nessas regiões, algumas forçadas, algumas como um meio de resistência, de conseguir ter continuidade do seu modo de vida, mesmo que sob um domínio religioso católico romano. Então, por isso que você tem alguns cultos na África que misturam cristianismo com religiões tribais, uma coisa assim bem peculiar. Então, havia também essa justificativa. Logo, dessa maneira, você tem essas características que são do colonialismo dos séculos 14, 15, 16, 17 e 18. De 1415 a 1799, você tem esse conjunto. Poucas nações voltadas para escravismo e havendo aí também uma divulgação, a propagação de fé cristã. E com tudo isso, embora isso tenha impactado de forma significativa o continente africano, em termos de escala de domínio, foi muito menor do que o colonialismo do século XIX. E para a gente já trazer essas 3 características gerais, que a ideia da próxima aula é justamente a gente se aprofundar em alguns casos e algumas regiões africanas, a gente pode dizer primeiro que, em contrapartida à ideia de escravismo presente no colonialismo dos séculos, da primeira onda, podemos dizer assim, o colonialismo dos séculos 19 e 20, ele tinha a ideia de explorar os africanos em seu próprio território. A ideia era explorar a mão de obra deles, podendo haver ou não escravidão. Em alguns casos havia escravidão, em alguns casos havia pagamento de salários miseráveis, em alguns casos havia o trabalho, como a gente vai ver no Congo belga, que foi uma desgraça sem tamanho, em que as pessoas trabalhavam para não ter as mãos dos filhos arrancadas. Então você tem alguns contextos diferentes aí, mas nada de celeiro de mão de obra para levar para outro continente para trabalhar. Não existia isso. Então havia um foco muito grande em explorar os africanos no seu próprio território. Então isso é uma diferença significativa, não dá para enquadrar tudo com uma coisa só. A segunda coisa é porque não entra apenas portugueses, espanhóis e, eventualmente, holandeses. Podendo haver até outras nações no primeiro período do colonialismo, mas com domínios bem menores. Agora, nessa segunda onda, você vai ter praticamente todas as grandes nações europeias se digladiando, as chamadas potências europeias, se digladiando no continente africano em busca de territórios. Então aí você não tem apenas Portugal, Espanha e Holanda, você começa a ter a presença francesa muito forte, principalmente ali no Egito e mais adiante na África Equatorial. Você vai ter a presença britânica, que vai fazer assim um lascão de norte a sul do continente africano, vão dominar do Egito até a África do Sul, numa linha praticamente contínua.
você vai ter os holandeses também dominando, principalmente em regiões na África do Sul. Você vai ter ainda portugueses e espanhóis que vão dar continuidade às suas políticas colonialistas. Você ainda vai ter também os alemães, que surgem como nação em 1871, após a Grande Guerra Franco-Prussiana, e que os alemães vão também tomar alguns nacos de território da África, como, por exemplo, a Tanzânia e a Namíbia atuais. Tinham outros nomes na época, que eu não lembro aqui, não tenho aqui de cabeça, para dizer a vocês que nomes eram esses que se davam, mas os alemães também tomaram alguns territórios africanos. Nós temos ainda os italianos participando da corrida colonial, e eles ficaram com a atual Líbia. A Líbia, você vê que ela é bem próxima ali do território italiano. Você seguindo a linha reta ao sul da Itália, você chega na Líbia. Então, eles também obtiveram território, também obtiveram a Eritreia, que é a região ali do famoso chifre da África, na região leste africana, ali perto, inclusive, do Estreito de Hormuz. Então, eles também conseguiram esse território. E nós temos os belgas, que dominaram o Congo. Então, de fato, no coração da África. Então, você tem essas nações europeias dividindo e repartindo o continente africano como quem reparte um bolo. E isso é muito interessante e terrível ao mesmo tempo, porque agora não é mais como acontecia no colonialismo do século XVI, com algumas faixas de terra litorâneas sob domínio e jurisdição de potências europeias. Você tem o continente africano inteiro nas mãos dos europeus. Nós temos aí apenas duas exceções, que é, primeiramente, a Abissínia, ou Etiópia, que a Etiópia, como um país cristão de tradição muito antiga, na fé cristã, nós já falamos sobre isso aqui na nossa série de vídeos. Então, a Etiópia manteve-se independente. No século XX, mesmo assim, ela vai sofrer uma invasão em 1935, quando Benito Mussolini, o líder da Itália fascista, ou fascista, né? Em italiano você lê fascista, e ele invade a Abissínia e toma o poder, uma nação que estava totalmente enfraquecida, e ele fica lá, permanece lá até 1945, os italianos dominando a Abissínia, a Etiópia. E depois são tirados e a Etiópia volta a ter a sua independência. Então foi um período relativamente curto, se comparado com outras nações europeias, ou com outras nações africanas. E você tem a Libéria, que a Libéria é um caso muito curioso. Os Estados Unidos, eu não me lembro bem se foi o governo americano, se foram entidades filantrópicas com apoio do governo americano, compraram extensa faixa de território ali entre o Marrocos e o Senegal, e fizeram aquele território como se fosse uma terra para os negros norte-americanos que quisessem voltar para sua terra natal. E aí o nome desse território passou a ser chamado de Libéria, ou a terra dos livres, a terra da liberdade. A questão é que a África não é um país. Às vezes a gente incorre nesse erro gravíssimo. Eu me lembro quando eu era mais novo, a gente falava sobre missões, e eu dizia, olha, meu sonho, quando era jovem, vou falar um pouquinho dos meus sonhos aqui. Quando era jovem eu dizia, meu sonho era pregar no leste europeu, talvez ali na Rússia, ser missionário, pregar para aqueles povos daquelas regiões mais longínquas, né? Regiões rurais da Rússia. Eu tinha muita vontade de levar o evangelho para aquelas pessoas. Outra amiga minha dizia, não, meu sonho era ir para a China, levar aquele povo chinês ao conhecimento da palavra de Deus. E aí tinha um amigo meu que disse, eu quero ir para o país da África. E eu disse, espera aí, mano, a África não é um país. Então, criou-se muito essa ideia de que a África é uma coisa só, de que todos os africanos são iguais. E isso é muito mentiroso. Assim como, por exemplo, para nós pegarmos um pequeno exemplo, aqui como na América Latina, a gente tem um conjunto de realidades, e todos nós somos descendentes de portugueses e espanhóis, e todos nós falamos idiomas neolatinos, e todos nós temos uma história muito em comum na América Latina. Você tem muitas diferenças. Então, o padrão, a cultura, a política, a sociedade brasileira é muito diferente da Argentina. A Argentina é bem aqui, mais ao sul.
E que a Argentina, por sua vez, é muito distinta do Chile. Muito embora os dois falem o mesmo idioma, os dois países. Os dois têm o mesmo idioma oficial, o espanhol, mas eles são muito diferentes. Os chilenos e os argentinos são diferentes. E eles dois são diferentes dos colombianos. E eles são diferentes dos bolivianos. Tem até uma história que se fala que o McDonald's conseguiu conquistar o mundo todo. O único país que o McDonald's não conseguiu conquistar foi a Bolívia. Porque eles têm gostos culinários muito específicos. Gostos culinários muito peculiares. E, inclusive, eles têm o suco de rã. Em algumas regiões da Bolívia, eles tomam suco feito com rãs mesmo. As rãzinhas criadas lá no aquário. E eles trituram elas com várias ervas, especiarias e leite. E dizem que é altamente revigorante. Então, é uma outra cultura. É completamente diferente aqui do que a gente tem no Brasil. Então, se na América Latina já temos tanta riqueza e tanta diversidade, o que dizer da África, que é aí 2 a 3 vezes maior do que a América Latina? Então, de fato, a gente precisa ter em mente isso, né? Os americanos que criaram a Libéria, eles achavam que o negro é tudo igual e que se o cara saiu, não sei, por exemplo, saiu lá de Angola, ele vai ter a possibilidade de, voltando para a Libéria, um território que ele não conhece, ali ser bem recebido. Então, a África não é toda igual, a África não é uniforme, ele teria que ser deportado, se o cara foi tirado ali, por exemplo, de Angola, ele tinha que ser redeportado de volta para a tribo dele, lá em Angola. Se foi pego da Guiné-Bissau, da atual Guiné-Bissau, aquele território, então ele tinha que ser deportado, ou ele tinha que ser custeado sua passagem de volta para aquele território de onde ele saiu. Porque se for para outro território, não tem lógica. É como se eu fosse escravizado, sendo levado, por exemplo, para a China, eu ser escravo na China, e o chinês disser, não, a gente vai pagar a passagem aqui de volta para você voltar para sua terra, vou levar você para Equador. E assim, o Equador não tem nada a ver com a cultura e com a língua e com os costumes que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, essa tratativa de a África como um pacote só se tem até hoje. Se tem essa ideia que a África todo mundo é negro. Inclusive a gente desconstruiu isso lá na primeira aula. Ela não está aqui gravada no YouTube, mas eu cheguei a dar essa aula usando o Google Meet para os meus alunos. E a gente já tentou desconstruir essa ideia de que a África não é tudo igual, que não é todo mundo negro. Existe a chamada África Branca, principalmente na região norte do deserto do Saara. Mesmo na África Negra, eles se distinguem entre si, eles não são iguais, eles não fazem parte do mesmo pacote, né? Então, esses dois únicos territórios, Libéria de um lado e Etiópia do outro, foram os únicos territórios a salvo dos interesses das potências europeias. Todos os outros territórios africanos, eles ficaram nas mãos de países europeus. E era um domínio direto, era um domínio absoluto. Claro que ele variava de nação para nação. Existiam nações que oprimiam mais, como os belgas. Tinham nações que em alguns contextos oprimiam menos, como os ingleses. Mas sempre nessa ideia de dividir, conquistar e administrar territórios africanos. Então, essa é a primeira grande diferença. Enquanto no primeiro colonialismo eram algumas áreas dominadas por europeus, e mais até no regime de parceria, de protetorado do que de dominação direta, o colonialismo do século XIX, ele é uma dominação direta, ele é uma dominação realmente plena em praticamente todos os territórios do continente africano. A segunda grande diferença é que a ideia, o discurso dos europeus não era mais o de levar a fé cristã, não era mais de levar o evangelho, e sim levar as boas novas da cultura, civilização, sabe? A ideia de que os europeus, eles tinham um dever sagrado de civilizar o mundo, de civilizar aqueles povos aborígenes, ignorantes, que viviam nas trevas, na estupidez até. Eles agora receberiam a luz do conhecimento. Então a luz aqui na minha cabeça, ó, a luz do conhecimento, a luz maravilhosa que seria
a ciência europeia, a cultura europeia, os modos refinados dos europeus, a tecnologia europeia. Era esse o discurso. Inclusive tem uma imagem que é muito famosa, que é da Marianne, que é a musa da Revolução Francesa, a musa símbolo da Revolução Francesa, chegando ali em Senegal, eu não me lembro se é Senegal ou território africano, e ali os negros todos ao redor, ajoelhados, maravilhados, simbolicamente dizendo que os europeus eles iam trazer à luz o brilho da civilização, da tecnologia e da ciência para os ignorantes africanos. Então, era esse o discurso que se tinha, e a gente sabe que era um discurso muito lindo, mas que ele se traduziu em uma desgraça tão grande, talvez até maior, do que o colonialismo de 1415 a 1799. E qual foi o marco? Porque aí, agora tem que entrar a pergunta que todo mundo deveria estar fazendo agora. Pergunta é, por que houve essa transição? Porque que o colonialismo europeu deixou de ser um colonialismo de pegar a mão de obra e levar para as Américas, tendo muita pouca exploração dentro do próprio território, e passou a se tornar uma exploração ostensiva, com divisão de território, repartição, criação de fronteiras artificiais e tudo mais. A resposta é Revolução Industrial. Em 1750, a partir dessa década de 1750, os ingleses eles vão conseguir catapultar a sua capacidade de produção de bens e serviços. Nós temos duas aulas aqui sobre Revolução Industrial nesse canal. Você pode ver a nossa playlist sobre história moderna e contemporânea. Lá nós temos 2 vídeos, um explicando os aspectos tecnológicos e econômicos da Revolução Industrial e outro debatendo aspectos sociais e ideológicos da Revolução Industrial. Vale a pena assistir, que vai ajudar muito a entender agora esse contexto aqui do colonialismo europeu. Então, de fato, quando a gente observa já aí a partir de 1750, os ingleses sendo de fato a locomotiva do mundo, sendo a fábrica, a oficina do mundo, com produção mecanizada de grandes quantidades. Eu não vou nem muito aprofundar, vou deixar para esse outro vídeo, se você desejar assistir, mas resumidamente, uma produção de tecidos, por exemplo, que era no padrão, digamos, de 10 mil peças por ano, eles conseguiram ao longo de 15, 20 anos catapultar para 1 milhão de tecidos por ano. Então, você comparar 10 mil com 1 milhão é uma diferença astronômica. Então, e tudo isso devido à mecanização, devido à capacidade pelo maquinário de alavancar essa produção muito. E com a produção massificada, você tem um barateamento dos produtos. Os produtos vão se tornar mais em conta, vão se tornar possíveis de serem comprados por uma maior parcela da sociedade. E a gente tem isso até hoje, né? Eu acho que na Revolução Industrial, na minha aula lá, eu faço essa comparação. A gente diz assim, qual fábrica tem mais glamour? É a BMW ou é a Volkswagen? As duas são montadoras alemãs. A Volkswagen, inclusive, criada durante o governo do Hitler. A gente sabe que quem tem mais glamour é BMW, fábrica de motores da Baviera, de Munique, não é? Mas quando a gente já observa no que tange a lucro, quem lucra mais é a Volkswagen. E por que a Volkswagen lucra mais? Ela lucra mais simplesmente porque ela vende para uma maior faixa de classes sociais. Enquanto a BMW era carro para rico, era carro para milionário, era carro para bichão, a Volkswagen era o carro do povão, carro do povo, né? Carro popular. Então, a Revolução Industrial abriu para essa possibilidade de pensarmos que a produção ela tem que ser, de fato, levada não só para os ricos, não só para os poderosos, mas para todos aqueles que tivessem alcance. E a Revolução Industrial demandava, então, cada vez 2 coisas mais, nas 2 pontas do processo produtivo. Em uma das pontas, nós vamos ter mais produção, então precisava-se de mais insumos, de mais matérias-primas, de, digamos, mais ovelhas, mais linho, mais lã, mais algodão,
mais produtos, mais ouro, mais prata, mais metais, mais carvão. Você precisava de muita coisa, muito insumo para a produção, em uma ponta da produção. E na outra ponta você precisava de mais mercados para comprar esses produtos. Você precisava de mais pessoas para adquirir as mercadorias. Você precisava de mais pessoas para poder ganhar dinheiro. De mais pessoas para poder adquirir as mercadorias e poder aumentar o lucro das fábricas. E a gente tem uma manobra dessa que aconteceu aqui no Brasil, inclusive, nos envolveu profundamente. Quando o Dom João VI, o rei, não era Dom João VI ainda, o príncipe regente Dom João de Portugal, português de Portugal, ele é obrigado a fugir de Portugal para salvar a coroa. Como ele disse lá no famoso filme Carlota Joaquina, prefiro ser rei fujão do que ser rei morto. E ele estava certo, eu acho. Então, ele foge para o Brasil e escoltado pelos ingleses e chega em paz e o Brasil se torna a capital do Império Português. E em troca, ele abre os mercados brasileiros para inundação de produtos europeus. E por que essa inundação de produtos, produtos ingleses? Por que que os ingleses botaram como cláusula que para proteger a vinda de Dom Pedro, o traslado dele da Europa para o Brasil, de Portugal para o Brasil, por que que eles pediram como cláusula de garantia abrir o mercado brasileiro para produtos ingleses? Porque Napoleão tinha bloqueado a venda de produtos na Europa. Então ele tinha que buscar novos mercados. E o Brasil, e assim a América Latina como um todo, porque os ingleses fizeram acordos parecidos com os argentinos, com os chilenos e tal, com os mexicanos e com os próprios americanos, eles fizeram muitos acordos para poder escoar essa mercadoria que, de outra maneira, ia acabar se perdendo. Então, a busca de matéria-prima em uma ponta e a busca por mercados na outra ponta motivou os europeus a olhar para a África e vê-la como uma possibilidade de colonização. E ver a África como uma possibilidade de domínio colonial. Então, foi por conta disso que o colonialismo deixa de ser intimamente vinculado à ideia de escravidão na África para ser vinculado à exploração direta do próprio território. E aí você diz assim, e o que a África teria a oferecer? Muita coisa. Antes de tudo, os seus recursos naturais. O continente africano é riquíssimo em ouro, é riquíssimo em prata, é riquíssimo em outros metais. Você tem os outros produtos, como por exemplo o marfim, que dava muito lucro. Você tinha, por exemplo, carvão, que poderia abastecer as fábricas europeias. Você tinha também, além de tudo isso, uma mão de obra que você poderia pagar uma miséria ou poderia simplesmente obrigá-la a trabalhar como os belgas fizeram, ali na ponta da espada, na ponta da baioneta. Então, você tinha muitos recursos naturais e pessoas, na visão dos europeus, tá, pessoal? Não estou concordando, eu acho isso uma tragédia. Estou apenas explicando que, na visão dos europeus, era muito fácil. E eram territórios completamente desprotegidos da moderna artilharia europeia. A gente tem que lembrar também que a Revolução Industrial atingiu a indústria de armamentos. Então você tem agora a produção em massa de fuzis, a fusão... claro que não é o fuzil de hoje, né, pessoal? A baionetazinha dava um tiro a cada 40 segundos. Mas você fazendo as 40 filas, dá para você matar um bocado de gente. Ou pelo menos assustar. Então, as baionetas vão ser produzidas. Mais adiante vai ser criado também um revólver, os canhões, os navios canhoneiros. As estratégias militares vão ser aprimoradas também durante o século XIX. Então, de fato, a tecnologia de armas foi um negócio tremendo. Foi o que permitiu aos europeus, no sentido mais prático da coisa, dominarem todo o continente africano. Não havia uma nação africana capaz de peitar os europeus de igual para igual quando eles vinham com esses armamentos. Em alguns contextos até conseguiram. Teve uma batalha que os ingleses fizeram contra uma tribo africana, em que essa tribo africana tinha conseguido capturar vários armamentos ingleses e ainda venceram várias batalhas, mas no final acabaram sendo subjugados pelos europeus. Os chineses mais adiante vão dizer isso, né? No século perdido, de 1850 a 1950, os chineses vão dizer, olha, se não fosse pelas armas de vocês,
principalmente pelos navios canhoneiros, vocês perderiam para nós facilmente. Então, de fato, essa superioridade tecnológica era uma coisa tremenda. E eles, de fato, tecnologicamente estavam muito na frente de qualquer nação ou tribo africana. Isso não dá o direito, obviamente, de ninguém dominar, isso não dá o direito de ninguém subjugar outra nação, mas eles aproveitaram a oportunidade e a necessidade das fábricas de mão de obra. Então, isso explica o pulo para o colonialismo europeu. Claro que ele é progressivo, a África não é toda repartida de uma lapada só, você vai ter diferentes etapas, mas que começa com a invasão das tropas francesas no Egito. Eles fazem interferência no Egito, lutam contra os mamelucos egípcios, lutam contra os otomanos, têm vitórias significativas, lideradas por Napoleão Bonaparte. Então tiveram sim ali um domínio. Depois eles se associam com os ingleses, e aí depois eles fazem uma trocazinha, os acordos comerciais, em que os franceses saem do Egito, os ingleses permanecem, vão criar o canal de Suez para poder cortar do mar Mediterrâneo direto para o Oceano Índico. Então você vai ter muita interferência por questões estratégicas e geopolíticas também. Então, de fato, tudo isso vai mostrar que houve um domínio progressivo. Agora, qual é o ápice, a data que a gente considera como o ápice do domínio europeu na África? É 1881. Ele é o ápice, é a plenitude do domínio europeu na África, quando ocorre a Conferência de Berlim, em que as nações africanas vão ser miseravelmente repartidas entre as grandes potências europeias, e ali você vai ter a continuidade, agora homologada, digamos assim, entre as potências europeias, da repartição do continente africano. Então, como isso aconteceu nas diferentes etapas, como os países dominaram, de que maneira eles fizeram, que resistência os povos africanos deram, e como a África ficou já nas últimas décadas do colonialismo, nós vamos abordar na próxima aula, ok? Muito obrigado pela sua atenção.